E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Alex e o conteúdo que nós vamos ter hoje é de história. Nós vamos falar sobre o período arcaico, Grécia Antiga, o nascimento das cidades-estados. Significa que nós vamos estudar a singularidade e o conceito significativo dentro da história das duas principais cidades-estados, que no caso é Esparta e Atenas. Fiquem atentos e obrigado. Bom, para a gente iniciar, é necessário que seja dito que Atenas em si, ou a representação da cidade-estado Atenas, é o berço da democracia. A democracia é essa que nós temos ou vivenciamos até os dias atuais. Claro que aos moldes de uma democracia representativa e não de uma democracia direta como era vista em Atenas. Atenas, a forma de democracia deles era voltado principalmente à participação popular. Todas as pessoas acabavam opinando, todas não. Era uma democracia com D minúsculo, as mulheres não podiam participar, os escravos muito menos os estrangeiros, só os filhos de Atenas. Mas mesmo assim, o conceito da participação nasce em Atenas. Hoje nós temos um conceito democrático no Brasil, só que esse conceito ele é mais representativo, ele é indireto, não existe uma participação popular, uma fala. Existe a escolha de colocar em determinado espaço político alguém que nos represente. Nessa imagem a gente vê que a democracia ateniense era formada com a participação de cidadãos atenienses, como eu já tinha dito na imagem anterior. Eram somente adultos, filhos de pai atenienses. Então a mulher não tem a participação, o escravo não tem, e muito menos o estrangeiro. Nessa imagem nós vemos em si que Atenas tem como economia principal o conceito mercantil e marítimo, uma das heranças que atribuíram até mesmo as futuras grandes expedições marítimas que nós estudamos quando falamos sobre o período de colonização. Essa sociedade que nós estamos estudando, ela é formada por filhos, rapazes, de pais e mães atenienses, como nós já tínhamos frisado nas imagens anteriores. Só eles podiam possuir propriedades, tinham direitos políticos e estavam isentos de impostos. Somente eles também poderiam frequentar escolas, aprender a ler e escrever e recebiam em si uma boa formação, trazendo um processo de desenvolvimento do corpo, mas não somente do corpo, mas também do espírito. A mulher em si, em contrapartida, ela acaba sendo excluída da vida política. Ela vivia em si através dos processos de dependência patriarcal, a dependência de homens, ou pais, ou maridos, e infelizmente elas gozavam de direitos muito limitados dentro da cidade-estado Atenas. Bom, e como eu deixei especificado para vocês no início da nossa aula, no processo de introdução em si a essa aula, eu falei sobre as duas cidades-estados que nós vamos estudar. E aí nós já temos a singularidade do papel da mulher acima dessas duas cidades-estados, que no caso seria Atenas e Esparta. Eu mostro para vocês que a mulher ateniense, ela ficou conhecida infelizmente pela submissão, pela vida destinada a famílias e atividades privadas. Ela não tinha participação da vida pública, incluindo negócios, jogos, políticas, principalmente o ato da democracia. Já a Esparta, ele acaba representando os valores de austeridade, a ideia de um espírito cívico, uma submissão total do indivíduo ao Estado. Nós vamos ver em si, em um vídeo, como se dá esse processo de submissão e a principal característica quando se estuda a cidade-estado Esparta, que é a representação da sua educação estatal, sua educação militar. É uma sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, de guerreiros em si, e também é o espaço ou local onde nasce um fator, um termo, às vezes até prejudicial futuramente, conhecido como eugenia, a limpeza, ou um processo que traz a ideia de uma caracterização de uma sociedade limpa, uma sociedade visualmente correta, uma sociedade visualmente exemplar. A seguir a gente vai ver um
trecho do filme de Zack Snyder 300 que fala sobre esse processo de educação estatal militar espartana. Fiquem de olho. When the boy was born, like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Taught never to retreat, never to surrender. Taught that death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished. Taught to show no pain, no mercy. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild. For he would return to his people a Spartan. Or not at all. The wolf begins to circle the boy. Claws of black steel. Fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. It's not fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Wind-swept pines moving against the coming night. His hands are steady. His form perfect. Bom, como nós vimos no vídeo, a representação da educação estatal militar espartana está voltada principalmente a uma sociedade de guerreiros, sociedade essa formada pelos dórios da primeira diáspora período pré-homérico, os jônios da segunda diáspora período homérico, fundadores em si de Atenas. Mas, voltando a falar sobre os dórios, eles acabam construindo um processo de polis, desenvolvendo principalmente a educação militar,
E é até um fato interessante, curioso, que nós vemos em cima deste processo de educação estatal espartana militar, é a participação ou a forma com que o guerreiro espartano vai até a guerra. No filme 300 nós podemos ver que ele vai com um escudo ao seu lado e com uma lança à sua frente. A lança representa o processo da luta e o escudo a defesa, mas a defesa não de si próprio, mas do sujeito que está ao seu lado. Por isso o escudo ao lado. O espartano em si, ele acaba vendo o processo da morte como algo honroso, e não há algo mais honroso para ele do que dar a vida ao seu companheiro que está ao seu lado. E por isso a ideia do escudo ao lado. O escudo não me defende, o escudo defende a pessoa que está ao meu lado. Bom, vamos falar mais sobre essas duas cidades-estados na parte 2 dessa aula. Obrigado e até já.